Grande César. Ô César, o tema de hoje, deixa eu pegar a minha colinha aqui que você mandou, né? O assunto continua sendo a gasolina, né? Que está dando o que falar. Houve um aumento, extrapolou o aumento, né? Nas bombas e está se verificando até que são sabotagens, né? Porque grande parte dos proprietários de postos são bolsonaristas, né? E você traz aqui também que está tentando dar um golpe agora, não são os militares, mas o mercado financeiro. Eu queria agregar, o César, aquele episódio do ministro do Alexandre Siqueira, né, o ministro de Minas e Energia. Que papelão que aquele cara cometeu, né? Fica aí à vontade para fazer os seus comentários, César. Pois é, eu estou assim meio... Eu estou amentado aqui, acordei meio... Bom, Negrão, é o seguinte, eu estou vendo um quadro assim muito esquisito, viu? Porque esse negócio aí, ou foi ingenuidade demais dessa equipe do Lula, ou foi falta de pulso, porque deixar o mercado, nessa altura do campeonato, tomar conta, como está tomando, desobedecendo, sabotando, fazendo todo tipo de ação que coloca o presidente na parede. Nessa hora aí, tem 2 meses de governo, né, com toda uma situação de instabilidade. Bom, primeiro, esse lance da gasolina, né, tá na cara que o governo não ia controlar isso aí de jeito nenhum. Tinha que ter um tempo para esse assunto ser decidido com mais atenção, com mais, não digo assim com tranquilidade, mas com mais racionalidade, né? Porque, primeiro, as notícias hoje são de que a Petrobras teve um lucro extraordinário no final ao longo do ano passado, né? Esse lucro, ele poderia ter sido utilizado para dar um breque na cobrança dos derivados ao consumidor, né? O Bolsonaro aproveitou a eleição, ou por conta da eleição não reajustou, e o objetivo era ganhar a eleição. Ora, tudo bem, né? Mas o Bolsonaro perdeu e a Petrobras continuou lucrando absurdo, né? Não seria um desastre para a empresa se o presidente Lula falar: eu peguei a situação em caos total na maior empresa do Brasil, a maior empresa da América Latina, e que está sendo sabotada há muito tempo com o argumento de que ela está dando prejuízo, quando, na verdade, isso foi uma armação para dar o golpe de 2016 e desalojar o governo do petismo, o governo da Dilma, simplesmente porque, para os golpistas, a expectativa era de uma Petrobras pujante a partir da exploração do pré-sal, que é nada mais, nada menos, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, nós temos a maior reserva de petróleo do mundo, ou uma das maiores, tem uma tecnologia de tirar o petróleo do fundo do mar,
temos a industrialização do petróleo com as refinarias e temos, por isso tudo, capacidade de competir tranquilamente com o preço no mercado internacional. Ora, eles mudam tudo e privatizam as refinarias, impede, consequentemente, a industrialização do produto bruto extraído do fundo do mar a uma condição muito vantajosa, né? E isso faz com que haja aí uma descoordenação geral da política de preços que transfere para o mercado internacional ditar essa cotação. O Brasil dolariza o preço dos derivados de petróleo, enquanto exporta óleo cru sem cobrar imposto. Agora que o presidente, não é, bateu na mesa e falou: não vamos cobrar sobre as exportações. Tem um decreto-lei aí, se não me engano, 1578 de 1977, que permite o governo taxar em até 30% as exportações de petróleo, não é? Ora, isso daria um dinheirão aí muito grande para o governo fazer um caixa, né? Quem compra o petróleo bruto brasileiro, e abater isso aí ou dar um tempo para reajustar os derivados. Não, nós estávamos exportando petróleo bruto barato, que a gente extrai ele barato, se não me engano, é em torno de $10 o custo da extração, graças à tecnologia avançada da Petrobras, que teve essa conquista extraordinária ao longo dos últimos 30 anos. Então, não tinha motivo nenhum, como os fatos agora estão mostrando. Eu estou vendo aqui no Correio Brasiliense agora, a Petrobras anuncia lucro líquido recorde em 2022. Não poderia baixar a bola, sentar, racionalizar a discussão, ver como fazer isso, ou trabalhar em cima da perna correndo, sob pressão do mercado, que quer esse dinheiro todo em lucros e dividendos com a minoria de acionistas, maioria internacional, enquanto o consumidor tem que pagar em real, né, aquilo que é importado e pago em dólar. Ora, eu ganho em real, vou ter que ficar suportando cotação em dólar se a economia brasileira está numa situação terrível como essa. Então, né, os inimigos do governo, como você está dizendo aí, maioria dos postos são dos bolsonaristas, né, fizeram um movimento de sabotagem. Houve o governo não quis dar o reajuste correspondente ao aumento do preço internacional, né? Foi muito alto a dolarização, o governo internalizou esse produto, né? E, em vez de cobrar o imposto, fazer o reajuste dentro do que o mercado quer, ele reduziu, fez um aumento, como era de se esperar, mas pisou no freio e vai dosando esse aumento ao longo do tempo. Ora, o que acontece? Há um movimento de sabotagem geral e como se tivesse soltado a boiada e cada um age do jeito que quer. E é um preço na Bahia, um preço no Amazonas, onde é o mais alto de todos, um preço em Brasília, um preço em Goiânia, um preço... Quer dizer, enfim, o governo perdeu o controle disso. Será que ele vai voltar a ter o controle ou tem que
atuar de maneira drástica nesse momento? É uma pergunta. Não é? A outra coisa é o governo, sob pressão do mercado, coloca um ministro, não é, que não tem nada a ver com o governo, que é esse ministro das Minas e Energia, é o Silveira, que, para piorar, sacaneia, sabota o Lula, que queria colocar lá o presidente da Fiesp, né, como conselheiro, que é o filho do Alencar, José Alencar, que foi vice-presidente do Lula, e o Moreira, que é esse jovem economista aí, brilhante, com posições nacionalistas, e também seria um ganho de qualidade na administração da empresa. Não. O Silveira não indica aqueles que o Lula sugeriu e coloca pessoal dele totalmente ligado aos bancos privados, sendo o maior deles o BTG, né, que é um banco especulador, né, e que contribui para sabotar a Petrobras e fazer essa confusão toda que está nos jornais hoje, anunciando uma perda de controle total da política de preços do governo relativamente aos derivados de petróleo. Aonde é que isso vai parar? Né? Por outro lado, o governo está também sem controle da própria moeda. O Banco Central também, como esses sabotadores aí do mercado de petróleo, né, fixa a taxa de juros, né, bem acima do crescimento do PIB, achatando a renda per capita, que promove uma tremenda desigualdade social e, consequentemente, espanta qualquer investidor. Quem é que vai comprar máquina nova para modernizar a sua empresa e colocar no lugar das máquinas que já estão paradas por falta de consumidor? A economia entra em colapso, como está entrando. Então, o Banco Central, né, a serviço dos financistas, dos especuladores, né, seguiu o mercado no sentido de forçar no futuro uma queda da inflação, né, para perseguir essa queda da inflação futura através do aumento de juros no presente. Negócio de louco. O Lula está desesperado, o Haddad está desesperado. Ontem, né, diante desse caos aí na economia, que podemos dizer que está à beira do caos nessa situação, porque um Banco Central que só olha para a inflação que ele projeta, né, baixinha, e para conseguir essa inflação baixinha, ele tem que, desde já, aumentar o juro para forçar o mercado, né, a uma situação artificial. Você não consegue governar de jeito nenhum. Então, há aí uma desobediência, né, ao governo, uma sabotagem, enquanto no mercado, uma sabotagem no mercado de petróleo e uma no mercado do dinheiro. Então, o Lula, diante desse mercado, desse Banco Central independente, que é independente do governo, independente do Lula, e dependente do mercado, porque faz o que o mercado quer. Então, sem controle do preço do petróleo, sem controle do banco, que está fazendo o que quer e administra a moeda. E agora, sem controle do próprio administração da empresa, o país vai entrar num colapso assim na economia e o Congresso, né, tá vendo essa situação, não é?
com os braços cruzados, porque o controle do Congresso, o controle do Senado, o controle da Câmara dos Deputados está na mão dos bolsonaristas. Essa que é a verdade. E eles estão muito bem articulados, né, César? Eles estão com atuação, assim, você percebe o movimento deles, eles estão muito bem articulados. Essa CPI aí também, que eles conseguiram votos, assinaturas suficientes para instalar. Então, assim... Instalar uma CPI numa hora dessa? Exatamente. E eles vão querer conduzir para jogar toda a responsabilidade do 8 de janeiro nas costas do presidente Lula. Então, juntando esse Congresso bolsonarista, juntando o mercado financeiro e juntando o mercado do petróleo e essa inoperância aí da Petrobras, você mesmo já alertou aqui, né? O Prats lá é o cara das petroleiras, ou seja, é uma raposa no galinheiro. E juntando, inclusive, esse bom mocismo, que já se torna muito desconfortável, esse bom mocismo de Fernando Haddad, que não tem força, né? Assim, você percebe tem força. Né? Juntando não, isso. O Haddad é um homem oriundo do mercado financeiro. Né, pô? Ele é professor do INSPER, que é ligado à Federação Brasileira de Bancos. Né? Então, é um pensamento bancocrático, vamos dizer assim, comandando a economia. Agora, interessante, Negrão, caros ouvintes, caros telespectadores e telespectadoras, o interessante é o seguinte, que até há pouco, o grande perigo para a democracia era a aliança do Bolsonaro com os militares, não é? Que, seduzidos pelo poder, não é? Estavam permanentemente com a espada de Damocles sobre a democracia, a dar o golpe para contestar as urnas, contestar isso, contestar aquilo, criando uma confusão e se rebelando com qualquer menção quanto a uma mudança constitucional no artigo 142, que determina a missão das Forças Armadas. Então, nem falar nisso aí, Deus me livre, porque os militares jamais aceitaram. Mas como ficou claro no dia 8 de janeiro que os caras, né, fizeram corpo mole diante do ataque às instituições, ora, a coisa ficou completamente clara que o golpe militar estava ali. Né? O Lula imediatamente demitiu o comando do Exército, fez um jogo de queda de braço e saiu por cima. Com o novo comandante do Exército, não é? Vazou a informação. Quando vaza uma informação dessa, é alguém que vazou. Ninguém vaza um negócio, né, assim. O que é que o comandante falou? Não, que realmente tinha um movimento de resistência, né? Criou-se uma situação de contestar o resultado das urnas, etc. e tal. E os militares mais sensatos, né, chegaram à conclusão que aquilo foi tudo uma armação do Bolsonaro para dar o golpe e as Forças Armadas estão aí a serviço, né, da população, da estabilidade política, da democracia. Não tinha motivo para fazer isso. Os militares, então, recuaram. O perigo hoje não são os militares para dar o golpe. O Lula, com um ministro da Defesa aí, sensato, negociou com os militares, conversou, dialogou, colocou panos quentes em cima de uma situação de fogo, né? Estabilizou. Agora, feito isso, quem agora quer dar o golpe? O mercado financeiro. A força militar recuou
e avançou agora o mercado financeiro, que é o grande golpista. Quem ameaça a democracia agora, negão? É claro que são os especuladores fazendo esse jogo aí, levando a população ao desespero na especulação contra a gasolina. Em nome disso aí, né, aproveitando essa mobilização, me corrigindo, aproveitando isso aí, né, os bolsonaristas donos de postos estão querendo botar fogo no paiol, pô, jogando gasolina e fósforo. Então, o perigo para a democracia no momento agora chama-se mercado financeiro. Estão controlando a moeda do jeito que eles controlam, né, através do Banco Central Independente, e agora fazendo essa bagunça em cima do preço da gasolina, que é um preço que o governo pode controlar tranquilamente. Hoje o dia continua agitado, Negrão. Brasília, apesar de que apesar não, e talvez até por isso mesmo, né? Congresso esvazia, vai todo mundo para seus estados. Vai ser um fim de semana perigosíssimo. Perigosíssimo, perigosíssimo. Eles querem, na verdade, enquadrar o governo Lula, né? Jogar ele na caixinha do neoliberalismo, né? E ele não foi eleito com a proposta neoliberal, o governo foi eleito com a proposta de defender a soberania do país. Aquilo que o Lula parece que falou ontem de maneira assim um pouco, né? Gente, os trabalhadores têm que se mobilizar. O sindicato, cadê a CUT? Cadê a CUT agora? O governo está sob ataque. E a CUT é a força do governo, porque é a base dos trabalhadores, e o Lula foi eleito por eles. E as outras centrais também, né? Porque tem outras centrais que estão ligadas a partidos que estão apoiando o governo, né? Como a CTB. Centrais sindicais fazer uma grande mobilização aqui na esplanada e fazer com que as forças que estão ao lado do governo... César, a gente precisa dizer algumas coisas, né? Que às vezes a gente não diz, né? Esse bando aí, a maioria desculpa a palavra pesada, está todo mundo querendo esperar um carguinho no governo. É o que se transformou, boa parte desse sindicalismo aí, se transformou isso. Né? Então, está muita gente querendo um carguinho no governo, está aí esperando, está aí na expectativa, vai entrar, vai entrar. De pelegada, né? Pelegada. Tem uma pelegada que, sabe, e não é só no PT, não, é no PCdoB, sabe, PSB, que também está ligado, divide com o PCdoB a direção da Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB, não precisa dizer muita coisa sobre o PSB. O PDT também é outra coisa, né? Então, todo mundo está enquadrado aí. Nessa hora, você não vê a voz do ministro do Trabalho. Cadê a voz do trabalhador dentro do governo? Ministro do Trabalho. Então. Aonde está? Ele tem que mobilizar. O Lula está trabalhando sozinho, pô, sem base no Congresso, dominado pelo Centrão. Ele vai e coloca um cara do Centrão no governo, que é o ministro das Minas e Energia, que, por sua vez, coloca o pessoal do mercado financeiro para olhar o galinheiro lá no conselho da Petrobras. Então, quem está denunciando tal situação é a FUP, né? Que está botando a frente única dos petroleiros, né? Exatamente. César, quero agradecer muito você pela sua entrevista. Eu queria ler aqui mais 2 comentários que foram referências ao nosso entrevistado anterior, o Luiz Giaquino, que é a Débora, aliás, antes foi a Denise Godoy. Adorei, bom dia a todos, parabéns. A Débora Grassi, Luiz Giaquino, grande poeta e pessoa. Luiz está aqui nos bastidores, viu Débora? Mas eu lamento não ter assistido. Está aqui nos bastidores aqui. César, eu queria que você finalizasse e trouxesse algum ponto que eu não indaguei, que você também não possa ter deixado passar, e para a gente finalizar, então. Olha,
Eu acho, Negrão, que o presidente tem que fazer um pronunciamento à nação. O Lula tem que fazer um... Até agora ele não fez um pronunciamento à nação. Nós estamos diante de graves perigos, sabotagem, não é? Sabotagem política, sabotagem econômica, que no fundo tudo é uma sabotagem. Não é? Sabotagem política. A sabotagem do Banco Central, a sabotagem do mercado, era a sabotagem dos militares, que arrefeceu, a gente tem que reconhecer, mas continua aquele negócio que a gente não sabe, que é fogo. Fogo apagou, mas ele está com as brasas ali, né? Então, o presidente tem que ir a um pronunciamento à nação e falar claramente que ele precisa da maior atenção da população a esse movimento que é contra a própria população, né? A inflação está sendo estimulada por essa especulação, né? Mais inflação diante de uma redução de consumo da população. Ora, por que isso? Você está tendo um subconsumismo, né? Por conta do arroxo do salário devido àquelas reformas neoliberais colocadas em marcha pelo Temer e pelo Bolsonaro. Os salários, portanto, não estão consumindo o suficiente para a demanda social. Não pode dizer que a inflação decorre do excesso de demanda, ou seja, excesso de consumo, decorre de uma insuficiência de consumo e de excesso de gastos em cima da dívida pública, motivada pelos juros altos artificialmente produzidos pelo Banco Central. Quem está levando o país ao caos é o Banco Central, com o aumento artificial da inflação, que, por sua vez, é impulsionado por uma taxa de juros construída especulativamente. Essa que é. Então, o governo tem que enfrentar, tem que ter coragem de colocar a população a par dessa sacanagem da nossa elite, que está simplesmente, né, preocupada em atender os sócios internacionais dela, que são as grandes petroleiras lá fora, são grandes bancos, a economia está toda financeirizada, né? A financiarização econômica é que está produzindo artificialmente esse juro que eleva a inflação dentro da barriga da dívida pública, que já está do tamanho do PIB, como mostra a Maria Lúcia Fatorelli, do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. É isso que tem que fazer. Verdade. César, muito obrigado por seu comentário aqui, está enriquecendo muito o nosso programa. Vou trazer o Luiz de novo aqui, só porque tem... Tá bom, beleza. O Luiz César, ele complementa aí, vamos lá. Ele tem um fã-clube assim, espetacular, né? Então, ele acaba a participação dele, o pessoal continua mandando mensagem, e tem umas mensagens bonitas. Eu lamento não ter ouvido ele. Olha só, esse aqui é outro o Fernando Aquino. Bom dia a todos, em especial. Meu filho também. Fernando Aquino é o filho. É o filho. E a Regina é irmã da Leda, minha sobrinha também. Que bacana. Muito bom. Agradecer o Luiz e agradecer você, César. A gente volta amanhã. César, meus parabéns, concordo com a sua análise integralmente. É isso mesmo, viu? Não pode deixar esse mercado governar, não. Isso é golpe mesmo. É golpe. Safadeza. Nós estamos com alguns ministros aí que o Lula precisa rever, viu? Tem que fazer uma reforma ministerial urgente. Não dá para ficar... Passou a euforia da vitória, né? Exato. A festa acabou. Tem que arregaçar, não é? Isso mesmo. Os militares reassumiram o papel deles, já expurgaram os inconvenientes, né? Mandaram calar a boca ou botaram na reserva, não é? E agora é a vez de fazer essa porcaria desse mercado ter um pouco de consciência.
Não é só ganhar dinheiro, não. Ó. Tem a responsabilidade social dessa coisa também. E esse neto do Bob Fields aí também já passou da hora de cair fora. Já passou, tá manda embora. Mais velho do que o avô. Se o avô é expressivo. Não, o avô não faria o que ele está fazendo, não, né? O avô era lúcido, era um cara de direita, mas um cara respeitável, sabia o que estava fazendo. Exatamente. Com certeza. Gente, a gente volta amanhã. Agradeço você que nos acompanhou. Grande abraço para vocês dois. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Valeu, Negrão. Bom dia, comunidade aí do Poder 61. É isso aí. Vamos lá. Vou pedir a você que está nos assistindo para se inscrever aqui no canal. Né? Se inscreva, é facinho, só clicar lá, se inscreva. Acione o sininho aí para receber as notificações e dá o joinha também, que ajuda a gente impulsionar. E compartilhe as nossas entrevistas aqui, compartilhe o nosso programa, recomenda aí para os seus amigos, para todo mundo. Um grande abraço. A gente volta amanhã com a entrevista com a jornalista e documentarista angolana Marisol Cadiege e com o nosso comentarista aqui, o César Fonseca. Grande abraço. Obrigado, César. Tudo de bom para vocês. Valeu, Negão. Um abraço para todos. Obrigado mais uma vez.